Olá a todos, esse é o podcast Entrevistando Profissões. Aqui quem fala é Henrique Mota. E antes de começar esse episódio, eu precisava falar algumas palavras aqui. Primeiramente, eu peço desculpas a todos que esperaram ansiosamente por esse episódio. A pandemia virou as nossas vidas de cabeça para baixo. Milhares de pessoas perdem as vidas todos os dias e não está fácil. Não está fácil, definitivamente. E foi um momento muito traumático para toda a sociedade. E eu deixo aqui os meus melhores sentimentos e desejos a todas as famílias. E peço a Deus, de verdade, que todo esse pesadelo acabe logo e a gente volte às nossas vidas normais. Esse episódio foi gravado dias antes da pandemia e foi gravado com muito carinho com esse cara incrível que é o Pedro Menezes, poliglota, professor de idiomas, além de ternura contagiante e um coração maravilhoso. Muita força a todos nesses momentos e eu espero que esse podcast possa acalentar um pouco o coração de vocês. Valeu, galera! Começando mais um Entrevistando Profissões. Nesse terceiro episódio, nós vamos conversar com Pedro Guilherme, ou Pedro Poliglota. Ele que é de Brasília, capital do país, tem 28 anos e desde a infância notou uma aptidão para aprender e conhecer coisas novas. Dentre elas, artes, filosofia, política, e ele é graduado em jornalismo, mestre em literatura e se apaixonou por conhecer novos idiomas através do autodidatismo. Atualmente ele fala 6 línguas diferentes e está aprendendo a 7ª, que é o mandarim. É isso aí, bem-vindo, Pedro! Seja muito bem-vindo. Valeu, Rick. Fala, galera, beleza? Espero que eu possa contribuir um pouquinho aí com vocês, falando um pouquinho da minha trajetória. Sem dúvida, o episódio de hoje tem tudo para ser muito bom. A gente vai falar sobre diversos assuntos muito interessantes e até novidades também na carreira do Pedro. Vamos lá? É verdade, tem as novidades aí. Então vamos nessa. Uma coisa, da onde veio essa ideia? Porque você é jornalista e não atua como jornalista, né? De onde veio essa vontade de cursar jornalismo? Cara, foi de uma... Como é que eu posso dizer? De uma ingenuidade tremenda a minha escolha por ter feito um curso de jornalismo. Eu sou uma pessoa que vive de obsessões, então eu tenho obsessões momentâneas, eu mergulho em determinados assuntos quando me interesso muito. E pouco antes de eu entrar na faculdade, eu estava muito interessado em futebol. Eu tava muito pilhado em futebol. E eu assistia futebol toda hora. E eu torcia pro Vasco loucamente. E eu baixava no Kazaa e no Emule os jogos da Copa de 50 e eu assistia em casa sozinho. Não, o cara, pra ser vascaíno, ele tem que gostar mesmo de futebol, né? E de futebol antigo, porque hoje em dia tá difícil. E aí, cara, eu tava vivendo esse lance do futebol. E foi numa época que eu tinha TV a cabo e eu gostava muito da ESPN. Foi uma época de ouro, assim, né? Do jornalismo esportivo, né? ESPN, em particular do futebol. E eu botei na cabeça que eu queria ser jornalista esportivo. Que legal. E aí cursou jornalismo e tal. Mas, assim, voltando um pouquinho aí, quando você tava ensino fundamental, ensino médio, sempre foi isso mesmo? Eu vi aqui na pauta que você se interessava por outros assuntos também, política, filosofia, ciências... E jornalismo foi mais pro final ali, quando você tava inspirado? Ou você acha que isso foi vindo desde antes, assim? Cara, na verdade tem uma parada que eu esqueci de te falar. Que o jornalismo não foi o primeiro curso que eu entrei na universidade. Ah, que legal, muito interessante. Eu entrei, pasme, para contabilidade. Do nada. Cara, tipo assim, novamente, né? A ingenuidade da criatura. É, não, porque o PIS, COFINS e CMS, assim, eles são totalmente seduzentes, já né? Já comecei a me coçar aqui. Sedutores demais. Na real, eu tenho uma tia que... Ela é mais velha que eu, ela cresceu junto com a minha mãe. Ela é minha prima, na verdade, mas eu chamo de tia. Uhum. E ela é formada em contabilidade. E eu acho que nesse lance da criança se identificar, né? E se projetar, né, na figura de uma figura de autoridade que ela respeita, eu acabei pensando que poderia ser uma boa ideia. Legal. Eu falei, porra, eu gosto
Eu gosto de matemática e minha prima fez contabilidade, apesar dela ser policial e não trabalhar com contabilidade. Eu pensei que poderia ser uma boa ideia, entrei, fiquei 2 meses, percebi que, evidentemente, eu tinha feito a escolha incorreta, incompatível com a minha personalidade. Aí eu decidi mudar de curso. E aí eu lembro que eu peguei a lista de cursos lá na UNB, na Universidade de Brasília, e eu fui passando e tal, e eu estava muito envolvido com futebol. Eu vi jornalismo, eu falei, eu posso ser jornalista esportivo. Eu gosto muito de ler, as pessoas dizem que eu sei escrever bem. Eu sempre gostei de apresentar, trabalho em escola, então eu acho que eu consigo falar relativamente bem, assim, me comunicar bem. E aí fui nessa, fiz o vestibular para jornalismo, entrei e foi um ótimo curso. Gostei muito de estudar jornalismo, assim, foi algo que me ajudou muito até no nível pessoal, assim. O jornalismo é um curso que permite também que você trate de diversas áreas, né? Ele é muito abrangente, né? O jornalista pode tratar desde a área policial, esportes, igual você está falando, enfim, até para medicina, farmácia, qualquer coisa que ele pensar, ele pode ir também, né? Cultura, ciência, política, economia. Muito bacana. E ainda dentro de jornalismo, o jornalismo ele te permite fazer várias coisas, né? Desde o dia a dia do jornalista, quanto às áreas que ele pode aplicar também. Como que foi essa escolha por jornalismo, assim? Da onde veio isso? Cara, na verdade o jornalismo, eu aprendi muito sobre o que era jornalismo e quão importante é para a nossa sociedade e para todas as pessoas em geral, depois que eu entrei na faculdade. Quando eu entrei, eu pensava em ser correspondente internacional. Contador não. Não. Já tinha passado. Não, já tinha esquecido essa fase aí. Então, assim, eu queria, sei lá, eu vi aqueles jornalistas, né? O cara lá em Barcelona, o cara lá em Milão, o cara lá na Inglaterra, falando sobre futebol e o cara recebendo pra isso. Eu falei, eu tava super envolvido com futebol, quero fazer isso, né? Eu já sabia inglês, né? Já pensava em aprender uma terceira língua. Na época, a única língua estrangeira que eu sabia era inglês. E aí entrei. Aí quando eu entrei foi que eu entendi assim, para que serve o jornalismo, né? Dando um detour que acredito que vai fazer sentido. Para a gente conseguir viver numa democracia, a gente precisa de cidadãos bem informados. Porque cidadãos bem informados votam melhor. Com certeza. Beleza? Então a gente precisa de uma instituição que pregue por dar informações de alta qualidade, informações verídicas. Ao mesmo tempo, a gente precisa de uma instituição que coloque em xeque figuras poderosas, sejam elas do poder privado ou público. E o jornalismo está aí para isso. Ele está aí para colocar em xeque pessoas que estão abusando do poder delas, seja financeiro ou político, e para informar os cidadãos, para que os cidadãos possam fazer boas escolhas. O cidadão fazendo boas escolhas, eles exercem a soberania popular e a gente consegue viver numa sociedade democrática. Isso eu aprendi depois de entrar na faculdade. Uma visão muito interessante sobre jornalismo, né? Mas é isso. E eu, assim, quando eu entrei, eu queria só viajar ao mundo e falar de futebol, mas depois que eu entendi. E quanto ao dia a dia do jornalista e sobre os processos, qual é o dia a dia de um jornalista, o que você faz, o que a faculdade te preparou, seja para trabalhar como professor de línguas ou para preparar uma aula, isso influenciou de alguma maneira? Cara, eu acho que influenciou no sentido de você aprender a se comunicar melhor, de você aprender a escrever melhor, mas não no sentido da didática. Aí já é outro esquema que o jornalismo não ajuda tanto. Mas, por exemplo, no dia a dia de jornalista, você pode trabalhar como assessor de imprensa, então você vai estar trabalhando, assessorando alguma empresa, fazendo a intermediação entre uma empresa e um jornal, por exemplo. O jornal ele não vai conversar diretamente com o dono da empresa. Ele vai conversar ou com um assessor, que vai ser uma pessoa que entende como é que a mídia funciona e que vai estar ali do lado do diretor, guiando ele, né? Mas, sei lá, se você trabalha numa redação de jornal, por exemplo, digamos que eu trabalho num jornal de papel, ou num jornal de internet, ou num jornal televisivo. Você tem um repórter que está ali para descobrir histórias e para escrever histórias. Acima dele você tem um editor que vai dizer para ele qual é o foco que ele vai dar em cada história. Então, digamos que rolou um acidente lá numa rodovia e o diretor do jornal decide que vai ter que cobrir essa história desse buraco. Vai mandar o jornalista lá, ele vai em loco para fazer a apuração. Então ele vai entrevistar pessoas, ele vai ter que entrevistar as autoridades. E aí tem uma série de métodos
que o jornalista precisa aprender, por exemplo, de ter uma variedade de fontes, você não pode entrevistar uma pessoa só. O faro jornalístico. Tem que ter o faro para você ir atrás daquilo que é importante. Uma coisa que o jornalismo ensina é você desconfiar das pessoas. Legal. Porque cada pessoa... Todo mundo tem algum ponto para reclamar. Uhum. O cara que está fora do governo vai reclamar do governo, o cara que está dentro do governo vai reclamar das pessoas fora do governo. Né? Todo mundo tem interesse. Então o jornalista ele tem que captar esses interesses. Ele tem que entrevistar muita gente, ele tem que estudar muito e ele tem que escrever, produzir um texto ou um vídeo, se for passar na televisão, que seja o mais próximo possível de uma ideia equilibrada, verdadeira, para informar o público. Legal, muito bom. E assim, contador, jornalista, mestre em literatura. Literatura brasileira, geral? Na verdade, o mestrado que eu fiz foi em teoria da literatura, mas eu estudei a obra de um autor brasileiro, que é o João Guimarães Rosa. Eu estudei a obra máxima dele, que é o Grande Sertão Veredas, que é um romance do Guimarães Rosa. E aí, sem querer entrar num lado muito técnico, mas eu analisei algumas questões de filosofia e de psicanálise dentro desse livro do Rosa, do Grande Sertão Veredas. Que aí já é pesquisa acadêmica, né? A partir do momento que eu comecei a fazer disciplinas práticas do jornalismo, eu comecei a perceber que eu não curtia tanto o métier. Eu não curtia tanto o dia a dia. Porque dia a dia de jornalista, tipo assim, cada dia você vai ser mandado para um lugar diferente. E você perde muito do seu controle, da sua liberdade. Uhum. Você vai trabalhar muito. Cada dia você vai fazer uma coisa diferente. Você vai ser mandado ir para vários lugares diferentes. E, enfim, isso não combina com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa extremamente metódica. Muito metódica. Eu gosto de planejar o meu dia, sacou? Da sua mesa. Em vários quesitos. E quando eu comecei a ter que fazer matéria de rádio, a matéria de televisão, quando eu comecei a ter que me deslocar por toda a cidade para entrevistar um monte de gente, entrevistar a autoridade, eu comecei a perceber que aquilo me angustiava. E que não tinha a ver com a minha personalidade. Dentro do curso de jornalismo, a galera me via como alguém de letras. Engraçado. E a galera de letras, que depois eu fui fazer o mestrado, me via como alguém da comunicação. Engraçado. Eu sempre fiquei num entrelugar, assim, né? Eu nunca meio bossa nova e rock and roll total. Exatamente. Obrigado, vou passar a usar essa, viu? Muito bom, muito bom. Certo. E nesse momento, mestrado em literatura, já estava estudando línguas? Como é que estava? Ainda estava com as 3 línguas principais ali que você falou? Onde é que estava isso daí? Tipo assim, eu comecei a fazer jornalismo. Então, nos primeiros 2 semestres eram matérias mais gerais. Eu fiz introdução à economia, introdução à ciência política, introdução à comunicação, introdução a design. E tudo isso eu achava extremamente interessante, eu gostava muito. A partir do terceiro semestre, eu comecei a ter disciplinas mais práticas. De redigir texto, de entrevistar gente, de fazer ao vivo em rádio, de fazer matéria televisiva. Aí eu comecei a desgostar um pouco. Ao mesmo tempo em que eu comecei a desgostar um pouco, eu comecei a pegar algumas matérias no departamento de literatura, que foi quando eu conheci o meu futuro orientador, o Piero, que é um professor fora de série, assim, um gênio, a pessoa mais inteligente que eu já conheci na vida, inacreditável. E eu comecei a gostar muito. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de literatura, sempre me dei bem em aula de português e literatura na escola. Mas nunca pensei que eu poderia estudar isso mais a fundo até conhecer o Piero. E no primeiro dia de aula, a ementa dele, que é o guia, né, para a disciplina, como é que a disciplina vai se desenrolar ao longo do semestre, a ementa dele era poliglota, sacou? Ele tinha texto em espanhol, ele tinha texto em grego, ele tinha texto em latim, em alemão, em francês, e ele lia tudo. Demais. E ali eu fiquei pirata, falei, porra, preciso aprender outras línguas. Foi mais ou menos no terceiro semestre da faculdade, eu tava com 20, 21 anos. Eu decidi que eu ia aprender outras línguas, além do português e inglês, que é as que eu já falava. Aí eu decidi aprender outras, comecei a aprender alemão, francês, italiano, alemão. Acho que eu repeti um. Alemão, francês, espanhol e italiano. Aí eu comecei a aprender também latim, russo, árabe, grego moderno e grego antigo. Meu Deus. Aí eu decidi... Não basta ser grego, você percebeu isso, né? Não basta ser grego, tem que ser antigo. Grego antigo, pra ler Homero no original. Ok. Ler Platão. Só que aí eu percebi que era língua demais. Você achou? Eu percebi, depois de um tempinho estudando, eu falei, caracas, eu acho que é língua demais, cara, vou dar uma diminuída nisso aqui. Aí eu cortei um monte, as mais exóticas, e decidi me concentrar somente em 4 línguas. Ah, que ótimo. Aí eu foquei no alemão, italiano, francês, espanhol, e estou estudando até hoje, né? E uma coisa em comum entre a maioria dessas línguas que você aprendeu
é que você aprendeu sozinho. É. Então você desenvolveu uma habilidade de aprender as coisas sem que tenha alguém te instruindo diretamente. Sim. Como é que é esse processo aí pra você? Como é que funciona? Você pode explicar pra gente aí, dar o segredo aí pra gente, pra ser autodidata aí? Beleza. É um tema longo, assim, né? Não dá pra falar como se aprende outra língua sozinha em 15 minutos. Tem um monte de vídeo lá no meu canal do YouTube, no Pedro Poliglota, falando sobre como aprender. Tem várias facetas e tal. Em resumo, inglês eu fiz cursinho mesmo. Passei 6 anos estudando em um cursinho super bom aqui de Brasília. Agradeço meus pais por terem proporcionado e insistido, porque eu não queria fazer. Eu odiava ir pro cursinho de inglês, achava muito chato. Queria só ficar em casa jogando Pokémon. Mas eles insistiram, eu fui e terminei o ensino médio já, assim, gabaritei inglês no vestibular, né? Já consegui assistir tudo e tal, isso foi muito bom pra mim. As outras línguas, quando eu fiz essa disciplina de literatura e eu comecei a me interessar, eu comecei a pesquisar, tipo assim, como aprender outras línguas? Será que eu faço curso e tal? Cheguei até a fazer alguns cursos, assim, mas por conta de grana e não era exatamente o que eu queria, era um desenvolvimento muito lento. Eu acabei encontrando no YouTube vídeos de poliglotas estrangeiros, em maioria americanos ou europeus. Galera, eu lembro de um moleque que eu vi, o Timothy alguma coisa. Um vídeo dele com 17 anos, ele falando 22 línguas, se não me engano. Em vários níveis diferentes, né, claro. E aí eu comecei a adentrar esse universo, comecei a passar muitas horas no YouTube, vendo muitos vídeos de poliglota, comecei a me interessar muito. E vi que, assim, acreditando no depoimento das pessoas, vi que era possível aprender outras línguas sozinho, sem ter que fazer cursinho, sem ter que... Poderia avançar muito mais rápido e poderia não gastar essa grana, que é uma grana que eu não tinha, no final das contas, né? E aí eu comecei a aprender sozinho. Eu diria que eu passei mais ou menos uns 3 anos batendo a cabeça na parede, fazendo um monte de coisa errada para entender como eu aprenderia a língua, né? Existem alguns princípios básicos para aprendizagem de línguas, tipo assim... É impossível você aprender uma língua sem contato. E sem contato extensivo. Você vai precisar de centenas de horas. Você vai precisar de milhares de horas para você falar uma língua bem. Que o conhecimento em uma língua não é só uma habilidade. Na verdade, são 4 habilidades correlatas. Você tem falar, ler, escrever e ouvir. Que são habilidades que se relacionam. Então, quanto mais você lê, melhor você escreve. Quanto mais você ouve, mais vocabulário você tem para falar, mas ainda são habilidades de certa forma independentes. Então, por isso que você vê um fenômeno que acontece muito aqui no Brasil, pessoas que estudam inglês a vida inteira, ouvem bem, sabem ler, mas não conseguem falar, porque não praticam uma habilidade específica. Então, no começo eu tive que decidir assim, qual seria o meu foco. O meu foco era ler, eu queria ler nas outras línguas, eu não me preocupava nem em falar. Então eu comecei a usar alguns aplicativos, alguns sites gratuitos. Então fiz muito Duolingo, terminei a arvorezinha do Duolingo em todas essas 4 línguas. Ele é bem gamificado mesmo, o Duolingo, né? A ponto de você atingir metas e tal, bem bacana, né? Tem ponto. E hoje em dia tá muito melhor do que quando eu fiz. Quando eu fiz era meio precário, assim, algumas línguas. O curso de inglês era bom, mas inglês eu nem fiz, na verdade. O curso de francês era legal, o de italiano era bem ruim. O de alemão era bem fraquinho também. Hoje eles estão muito bons, vale muito a pena fazer para você criar uma base. Duolingo, né? Duolingo, isso. Para você criar uma base. Assim, talvez você gaste uns 6 meses fazendo Duolingo para fechar ele. Você já vai ter uma pronúncia um pouquinho legal, você já vai ter um vocabulário básico. E depois você tem que partir para o que você gosta mais. Se você quer falar, você tem que conversar com um estrangeiro. Se você quer ler, que era o meu caso, você tem que sentar a bunda e ler pra caramba. E foi o que eu fiz durante... Eu comecei as línguas em 2011. Então tem 8 anos que eu tô nessa. Aprendendo a dividir meu tempo entre 4 línguas diferentes. Lendo muito, ouvindo muito. E falando em dividir tempo, hoje você divide seu tempo em aprender e ensinar também as pessoas, né? Hoje a gente pode falar, então, colocar você como uma profissão de professor de línguas, né? Sim. Hoje você se dedica a... Não sei se vou estar exagerando, mas dividir o seu método de aprendizado e a maneira como você aprendeu com as pessoas, né? Com seus alunos. E como é que é essa experiência de ser professor? Você acha que isso sempre esteve dentro de você? Como é dividir conhecimento? Eu acho que em certo sentido tava. Porque... eu acho que todo mundo é incoerente em certo sentido, né? A minha incoerência foi que eu sempre fui muito tímido. Extremamente tímido. Mas eu sempre gostei muito de apresentar seminário em sala de aula. Legal, dividir conhecimento, então. Eu adorava dividir e, tipo assim, me preparar, chegar lá na frente da sala e fazer um trabalho legal.
prender a atenção das pessoas. Eu sempre senti que as pessoas, tipo assim, a galera que tava dormindo, quando eu ia apresentar, a galera acordava, sacou? Legal. E isso sempre foi um feedback que desde criança eu tive. Eu sempre gostei muito de apresentar seminário. Apesar de no trato pessoal, assim, de 1 a 1, eu sempre fui muito tímido. Minha mãe me forçava a ligar na pizzaria pra pedir pizza quando eu era criança pra ver se eu ficava menos tímido. Cara, que demais isso. Ela fazia eu pagar o pão na padaria e eu chorava, eu morria de medo, sacou? Uhum. De, sei lá, conversar com alguém novo e tal. Essa entrevista com o Pedro tá maravilhosa, a gente já vai ouvir o restante dela e eu não tenho dúvida de que tá sensacional, muito bom conhecer a história dele, falar sobre novos idiomas. Mas eu também queria falar que você pode mandar recados aqui pro nosso podcast, você pode inclusive sugerir entrevistados. A gente gosta muito quando você dá a sua dica, diz sobre o que você quer falar. E para chegar e entrar em contato com a gente é muito fácil. Você pode mandar um e-mail para entrevistandoprofissões@gmail.com. Vou repetir, entrevistandoprofissões@gmail.com, tudo junto. No Instagram, a gente também tá como Entrevistando Profissões, e aí Twitter, enfim, onde você achar o melhor local, você manda uma mensagem pra gente, sugere alguém pra gente conversar, beleza? A gente tá muito aberto pra isso também e conhecer pessoas e profissões novas, beleza? Vamos continuar então com a entrevista com Pedro Poliglota. Enfim, eu era uma criança muito, muito tímida. Acho que depois o jornalismo me ajudou muito com isso. Mas ao mesmo tempo que eu era muito tímido no trato pessoal, assim, de uma pessoa com a outra, eu gostava muito de apresentar em escola. E depois descobri que eu também gostava muito de dar aula. E aí, como é que eu comecei a dar aula de idiomas, né? Eu comecei a aprender essas línguas e fui bater na cabeça e tal. E eu tenho alguns amigos que não têm muito noção, assim, da realidade, entendeu? Um deles, inclusive, é podcaster aí. E aí, nas horas vagas, é diretor dos podcasts alheios também. E aí, ele sugeriu, ele também é um cara extremamente curioso, gosta de aprender sobre tudo. A playlist de podcast dele é a coisa mais insana misturada. E variada, misturada que eu já vi na minha vida. Mas é um cara extremamente curioso, gosta muito de aprender, gosta muito de estudar. E também tava achando massa acompanhar os meus estudos de fora, né? Ele falou, pô, que massa. Ele já sabia inglês bem e já tinha feito alguns anos de alemão também. Legal. Então... E é muito legal quando seus amigos são seus fãs também, né? Eles olham em você uma oportunidade de aprender também, isso é muito bacana. Isso é massa. Nunca tinha pensado por esse lado, né? Mas é e legal eles mesmo. Foram pra sala de aula contigo. Aí ele sugeriu de que à medida que eu fosse aprendendo, eu fosse dividindo com eles o meu conhecimento, né? Uhum. Então a gente comprou um quadro, colocou no meu quarto, e aí uma vez por semana eles iam lá, a gente passava 3 horas, e eu descobri 1001 maneiras de não se ensinar idiomas. E aí começou o método Pedro Poliglota. Eu comecei com o não método, né? Que eu fui só gastando o tempo de todo mundo, meu inclusive. Mas aí isso foi extremamente importante pra mim, porque eu vi que certas coisas funcionavam pra mim e não funcionavam pros outros. E principalmente não funcionavam num contexto de sala de aula. Legal. Porque, por exemplo, hoje em dia eu dou aula particular. Então, em geral, eu dou aula para uma pessoa só. Então, eu consigo repetir uma série de dinâmicas que eu sozinho consigo fazer. Uhum. Eu vou meio que guiando a pessoa no meu processo. Alguns poderiam até dizer que eu sou o coach dos idiomas, sei lá. Muito bom. Mas, assim, é muito diferente de um clima de sala de aula, que você tem 4, 5 pessoas, você tem que revisar o tempo, você tem que manter todo mundo ocupado. É bastante diferente. Então eu fui aprendendo a como não fazer. Legal. E lapidando esse método até chegar ao ponto de eu começar a dar aula e começar a funcionar de verdade. Né? E pra quem tá ouvindo a gente, coloca meio no contexto histórico aí pra gente. Você atuava como jornalista nessa época? O que você tava fazendo quando você juntou a galera pra dar aula pra eles? Pois é. No meio do curso de jornalismo eu decidi que eu não queria ser jornalista. Uhum. E aí eu pensei, e eu tava muito interessado em literatura, né, como eu falei pra vocês. Então, eu percebi naquele momento que eu poderia sair do curso de jornalismo e mudar de curso de novo e fazer um curso de letras.
mas já seria a segunda mudança de curso, né? Ou eu poderia terminar o jornalismo e fazer um mestrado. Sim. E eu conversei com o professor, com quem eu fazia aula, que virou meu orientador, e ele me recomendou essa opção. Termina o curso de jornalismo e faz o mestrado comigo. Legal. E o curso de jornalismo é um curso muito bom, eu aprendi demais, assim. Especialmente o curso da UNB, do ponto de vista não só técnico, assim, mas também teórico, os professores são muito bons, muito gabaritados. E enquanto pessoa eu aprendi muito. Legal. Essa desenvoltura que você está vendo aqui vem do jornalismo. Muito bom. E beleza, você estava dando aula pra galera, mas o que você estava fazendo no meio disso? Pois é. Você parou total com o jornalismo e caiu de cabeça em dar aula, ou você se permitiu uma transição tranquila, podendo fazer outras coisas ainda? Porque a gente sabe que muitas pessoas, elas pensam em mudar de profissão e precisam se permitir também isso, né? Sim, eu estava numa situação confortável, porque eu vivia com os meus pais. Eu não trabalhava e não tinha necessidade de trabalhar. Então eu consegui terminar o curso de jornalismo, começar o mestrado, e a partir do momento que eu comecei o mestrado, eu já estava estudando essas línguas, né? E aí os meus amigos sugeriram de eu dar aula, então eu comecei a dar aula para eles enquanto eu estava no mestrado. Quando eu terminei o mestrado, foi que eu também conheci minha atual esposa, e aí tava doido para casar, e eu falei, pô, eu preciso de dinheiro, né? Eu preciso começar a trabalhar. Então quando eu tava no último mês do mestrado, eu publiquei um vídeo no Facebook falando nas 6 línguas diferentes. E uma parada completamente, velho. Escrevi uma parada lá no quadro, tipo Pedro Poliglota, sentei na cadeira, escrevi um roteirozinho falando em 6 línguas diferentes, falando que eu queria ajudar outras pessoas a aprender outras línguas, poderia ser o professor delas. Já tinha um ano e meio, 2 anos de experiência com esse grupo que não deu muito certo, né? Errou tempo suficiente, né, para começar a empreender. Exatamente. E aí fiz esse vídeo meio que bombou, assim, sacou? Tem 3 anos. Tem 3 anos que eu publiquei esse vídeo. Desde então, nunca tive que divulgar nada para ter aluno. Todos os alunos que vêm de recomendação dos alunos que eu tive nesse primeiro vídeo. Totalmente orgânico. Assim, tem um canal do YouTube, tem um Instagram, mas eu... Por exemplo, do Facebook, eu lembro que teve uma moça que chegou através de mim para ter aula a partir do Facebook. Do Instagram teve uma pessoa que chegou em mim. No YouTube, ninguém nunca me mandou e-mail ou colocou qualquer tipo de comentário para ter aula comigo diretamente. Então, a maior parte, 99% dos meus alunos, vem de indicação desse primeiro vídeo. E a porcentagem deles é full inglês ou outros idiomas também? É tipo uns 60%, digamos que uns 60% inglês, 30% francês e 10% espanhol. Que legal. Então, assim, ainda tem uma... Tive alguns alunos de italiano também, mas era sempre coisa pontual, assim. Tive 2 alunos Pizza, pasta. Não pontual desse jeito. Margarete. E empreender surgiu também num momento em que você se sentiu confortável de colocar suas habilidades e dividir isso com as pessoas, né? Como que você analisa a sua trajetória? Por exemplo, hoje você continua dando aula, né? Continua como professor de idiomas. E para onde você acha que pode levar essa carreira também? Pois é, tipo assim, quando eu entrei no mestrado, imaginando que eu ia fazer mestrado, doutorado e ia virar professor. E aí eu tive uma experiência bem difícil. Então, se você me permite, vamos lá. Contador, jornalista, professor de línguas e vem mais. Aí eu esperava virar professor universitário, né? Dar aula de literatura. E aí eu tive uma experiência muito ruim, assim, por uma série de fatores no mestrado. E aí não quis continuar na carreira acadêmica. E ao mesmo tempo eu tava ouvindo muitos podcasts sobre empreendedorismo, comecei a ouvir pela primeira vez, assim, né? Sobre questões de livre iniciativa, liberdade, de você criar algo novo, além, claro, de você poder ter com negócios digitais, você poder ter uma renda interessante. Comecei a ouvir sobre automatização, curso online, produtos digitais. E aí pensei em utilizar as habilidades que eu já tinha nas línguas, que eu tinha aprendido para ler literatura, eu aprendi as línguas para ler. E eu pensei, tem um monte de gente aí querendo aprender outros idiomas, por que eu não uso as habilidades que eu já tenho e crio negócios online? Então, desde o início eu queria empreender online. Legal, isso foi muito da sua carreira mesmo, né? Eu me lembro que sempre foi pautado no online. Sim. Seus clientes vêm totalmente dessa prospecção online, né? Isso é muito bacana, né? Você não sai aí... Por exemplo, nunca foi professor de uma Wizard ou uma CNA para pegar os alunos daí, né? Foi sempre nessa atuação online, né? Sim,
E comecei a estudar sobre marketing digital e tal. Comecei a dar aula particular o meu foco sempre foi curso online. Então eu comecei a dar aula particular para começar de algum lugar, né? Tanto financeiramente, começar a trabalhar, terminar do mestrado, quanto para adquirir experiência. Tipo assim, para eu criar um curso online, eu preciso ter experiência com vários alunos, para além da sala dos meus amigos que não deu muito certo, né? Eu preciso ter caso de sucesso, eu preciso fazer com que outras pessoas aprendam outra língua de maneira rápida, eficaz, prazerosa, para que depois eu consiga transformar isso num curso. Legal. Não vou criar um curso do nada, sacou? E foi aí que eu comecei. Aí criei essa marca, né, o Pedro Poliglota, criei o canal no YouTube, criei o Instagram, comecei a postar conteúdo. Criei um curso, o Destravando Inglês. Mas assim, você criou essa marca Pedro Poliglota, mas você é Pedro mesmo, né? Não é um nome artístico, não. Mirosmar, não, né? Porra, velho, queria ter esse nome, cara. Tô brincando. Meu nome é Pedro, o nome do meu irmão é Pedro, o nome do meu pai é Pedro. Muito bom. Seu avô também. E o nome do meu avô era Pedro. Com certeza, não podia ser diferente, né? E minha irmã fez o favor de arranjar um namorado cujo nome era Pedro. Sensacional. Ou seja, ninguém se chama de Pedro na família também, né? Não, eu sou Guilherme. Meu nome é composto, né? Eu sou Pedro Guilherme. Mas Guilherme Poliglota não é tão legal. Então, Pedro Poliglota ficou sensacional. Se você me permite aqui pagar um pau pra você, como sempre eu faço, né? Muito legal. Então, assim, hoje a sua carreira ela tá pautada na sua empresa, no que você empreende, e você pode ir para outro lugar? O que você tá pensando em crescer ainda? O que você prepara pra gente aí? Pois é. Vai soltar novidade? Vou soltar novidade. Tem novidade aqui no programa. Que a questão é... Continua no próximo episódio do Entrevistando Profissões, a parte 2 com Pedro Poliglota, que rendeu demais, rendeu muito. Então nós vamos aproveitar cada parte. Muito obrigado por ouvir até aqui. Muito em breve a segunda parte vai estar disponível. E eu espero que seja tão sensacional para vocês quanto está sendo para mim curtir essa entrevista com o Pedro. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo episódio.